O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, cancelou a viagem que faria hoje a Brasília para articular a aprovação da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também aos réus condenados pela trama golpista. Essa viagem estava prevista para acontecer à tarde, mas o Palácio dos Bandeirantes anunciou, portanto, a mudança de planos, sem dizer, na verdade, o motivo do cancelamento, que ocorre um dia depois de uma pesquisa que apontou que 54% dos brasileiros, 54%, né, são contra a anistia a Bolsonaro e 39% são a favor. Líderes da oposição devem se reunir ainda nesta semana para elaborar estratégias e fazer a proposta avançar em meio a inúmeras resistências por parte da cúpula do Congresso e também do governo. Valdemar da Costa Neto se encontrou neste fim de semana com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que teria sinalizado que vai apoiar a pauta. Também é esperada para os próximos dias uma reunião entre Valdemar e o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. E na última semana, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, afirmou que aguardava a ida de Tarcísio a Brasília exatamente para destravar a anistia e negociar a votação dessa proposta. Ana Paula Ramos conosco mais uma vez aqui. A informação de que chegou para a gente também a informação de que Tarcísio pediu para visitar, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Será então que primeiro ele vai dialogar com o ex-presidente essas estratégias em torno dessa ida posteriormente dele aí a Brasília? Síria, ele pediu, né? A gente ainda não tem informações assim de qual é o motivo, né? O que eles devem conversar durante esse encontro entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A questão é que o governador, ele cancelou essa articulação que ele vinha fazer inicialmente aqui em Brasília para negociar a anistia, depois de um desgaste que ele sofreu nos últimos dias por conta disso. Tarcísio é um provável candidato da direita, ele é bastante cotado, principalmente pelos partidos do Centrão, que veem nele uma figura mais moderada, né, do que tanto o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, como membros da família dele, né? A gente tem visto principalmente o Eduardo Bolsonaro, o deputado federal, filho de Jair Bolsonaro, que quer também ser um candidato da direita, já que o pai dele está inelegível, mas ele tem atitudes, principalmente nesses últimos meses, bastante extremadas, tem um discurso bem mais inflamado nas redes sociais. Então, o Centrão ali, os empresários, o setor produtivo do país têm visto Tarcísio como um nome mais moderado, um nome como capaz de aglutinar também aqueles eleitores ali que não se dizem nem de direita, nem de esquerda. Então, ele está sendo bastante cortejado por esses partidos que viram nos últimos dias um discurso um pouco mais inflamado dele, com preocupação, principalmente também diante dessa negociação aí que ele estava assumindo para negociar a anistia aqui em Brasília. Então, como vocês também já comentaram, né, teve essa pesquisa do Datafolha que mostrou que 54%, né, dos brasileiros são contra a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro e 61% eles são contra o perdão aos condenados dos atos do 8 de janeiro de 2023. Então, não seria bom para um provável candidato à eleição presidencial de 2026 tomar para si um tema de bastante desgaste também com a população brasileira. A gente ouviu também essa declaração do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, né, afirmando que houve sim uma tentativa de golpe ali, mas que isso não seria crime, porque o crime, só a tentativa, por exemplo, ele comparou de um assassinato, não seria um crime, porque a tentativa de matar alguém, só o planejamento não seria um crime. E além disso, ele também falou claramente, né, que uma decisão do STF tem que ser respeitada. Isso também gerou bastante burburinho aqui em Brasília, essa declaração dele entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a desmentir, dizer que não foi bem assim, mas a gente tem o vídeo, né, ele fala claramente nessas palavras, tanto que a decisão do STF tem que ser respeitada, quanto que houve sim um planejamento de golpe. E a gente comentou também sobre essas críticas, né?
Eu falei dos empresários. Os empresários, eles fizeram críticas públicas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por conta das declarações que ele fez no 7 de setembro, né? Ele aumentou um pouquinho ali o tom do discurso dele, um pouco mais inflamado, criticando o STF, falando de ditadura da toga, né? Isso foi mal visto por esses setores do empresariado, então ele também precisou recuar um pouquinho nesse sentido. E aí, só para a gente fechar aqui, Síria, antes de passar para você, a gente tem uma apuração, né, da nossa repórter Lara Alves, que provavelmente não vai ter, o projeto da anistia não vai ser pautado nessa semana lá no Congresso, não tem clima, apesar da oposição estar pressionando. Parece que o presidente da Câmara, Hugo Mota, já falou que não vai pautar. Se pautar, seria só a urgência, mas não tem votos necessários, poderia até, inclusive, ser derrubado. Síria. Tá certo, Ana, muito obrigada. Então, segue aí a novela da anistia, né? Bom, e como a Ana adiantou pra gente, a gente falava sobre esse vídeo, né, do presidente Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, Partido Liberal, né? Ele comentou, como a Ana adiantou, né, essa condenação do núcleo crucial da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Valdemar reconheceu publicamente que houve um planejamento de golpe. No entanto, ele negou configuração de crime. Para o líder da sigla, do ex-presidente Jair Bolsonaro, o grande problema foram os atos no 8 de janeiro, que, segundo ele, vou abrir aspas aqui, os camaradas com um pedaço de pau e um bando de pé de chinelo quebrando, fecha aspas, a Praça dos Três Poderes foram os responsáveis para que o Supremo julgasse movimentação como trama golpista. Vamos assistir a este vídeo. Houve um planejamento de golpe, mas nunca teve o golpe efetivamente. No Brasil, a lei diz o seguinte: se você planejar um assassinato, planejou tudo, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime. O grande problema nosso é que teve aquela bagunça no 8 de janeiro e o Supremo diz que aquilo foi golpe. Olha só que absurdo. Camarada com um pedaço de pau, um bando de pé de chinelo quebrando lá na frente. Eles classificam, falam que aquilo é golpe. Então a Débora do Batom ia ser ministra da Fazenda? Não tinha ninguém. Quem preparou aquilo foi o PT. A Praça dos Três Poderes estava cercada até sexta-feira, que nós tínhamos deixado cercada. Bolsonaro tinha cercado a praça. Veja bem, o Flávio Dino, ministro da Justiça, de 4, 5 dias, uma semana de trabalho, não estava sabendo o que o PT estava preparando para a gente? Fez uma portaria e publicou, veja bem, no Twitter, determinando que a Guarda Nacional desse proteção aos próprios federais da rodoviária à Praça dos Três Poderes. Está publicado no Twitter. O Twitter não dá para pagar. Chegou no dia, não tinha um cidadão da Guarda Nacional lá. Porque se tivesse, não teria quebra-quebra. Só tinha gente boa. Quem começou o quebra-quebra foi um povo do PT, que tem filmagem dele saindo de lá tranquilamente. Aí, meia dúzia de pé de chinelo se mete naquilo e começa a quebrar tudo. E o resultado desta declaração de Valdemar foi recebida de forma negativa pelos apoiadores do ex-presidente, que defendem, né, que não existiu planejamento de golpe. Para a oposição, essas falas podem, de alguma forma, enfraquecer as articulações para aprovar o projeto da anistia no Congresso Nacional. O ex-ministro de Bolsonaro e também advogado do ex-presidente Fábio Van Garten reagiu à declaração de Valdemar da Costa Neto e questionou se, de fato, houve planejamento do golpe. Então, abro aspas aí, olha o que diz, portanto, a publicação. Houve planejamento de golpe? Se sim, por quem? Alguém financiou? Não é possível mais ouvirmos e nos calarmos. Chega! Portanto, aí, a publicação nas redes sociais do deputado, né, repercutindo essa fala de Valdemar da Costa Neto.
E o ministro de Minas e Energia, Alexandre da Silveira, do PT, falou hoje aqui no Jornal O Tempo sobre anistia. Ele deu entrevista ao programa Café com Política, do canal de O Tempo. Em entrevista às jornalistas Cíntia Castro e Letícia Bernadette, ele afirmou que os poderes devem ser independentes e a justiça brasileira é soberana. Vamos acompanhar. O julgamento acabou com um resultado. O julgamento, o judiciário deve pautar suas ações e os seus atos pelas provas dos autos. Isso deve ter sido avaliado com toda prudência. É um tribunal plural, uma Câmara, houve um julgamento por uma Câmara, está em fase de embargos ainda, não há trânsito em julgado do julgamento. Eu quero acreditar que a justiça brasileira é soberana. Nós precisamos voltar à institucionalidade desse país, cada autoridade no seu quadrado, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Isso deve ser respeitado extremamente. Essa confusão institucional não faz bem ao país. Eu quero acreditar que a gente volte à normalidade institucional no país, e a normalidade é que se respeite o resultado do julgamento do judiciário, e é para isso que eu acho natural que os desdobramentos a partir de agora aconteçam. Essa entrevista completa do nosso convidado de hoje, portanto, Alexandre da Silveira, está disponível para você aqui no nosso canal. Tem uma aba Café com Política e os desdobramentos também por meio de matéria de texto lá no portal tempo.com.br. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse em uma entrevista coletiva que o país americano vai anunciar nos próximos dias medidas em resposta à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. A maioria da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu condenar Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado. Portanto, em entrevista hoje, Rubio se referiu aos ministros do STF como juízes ativistas que perseguiram Bolsonaro. Ele também afirmou que a corte tentou punir cidadãos americanos por meio de medidas extraterritoriais. Ele ainda afirmou que haverá uma resposta dos Estados Unidos a isso. E teremos alguns anúncios na próxima semana sobre quais medidas relacionadas pretendemos tomar, foi o que disse Marco Rubio. Ainda na quinta-feira, Rubio já havia prometido que os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, o presidente Donald Trump também classificou como terrível a condenação de Bolsonaro e disse estar muito insatisfeito com o julgamento. O republicano também comparou o caso com processos judiciais que ele próprio enfrentou. No dia em que Bolsonaro foi condenado, ele disse que isso é muito parecido, com o que tentaram fazer com ele, mas não conseguiram de jeito nenhum. Então ele fala ali, abro aspas, mas só posso dizer o seguinte, eu o conheci como presidente do Brasil e ele é um bom homem, fecha aspas, aí palavras, portanto, de Donald Trump. No mesmo dia, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou que a relação entre o Brasil e os Estados Unidos estão no ponto mais sombrio em 2 séculos. Ana Paula Ramos, o que será que vem por aí desse anúncio, que Marco Rubio se referia para a próxima semana, hein? Síria, não tem muito como saber, Por enquanto é só especulação. O mais esperado é que essas sanções aconteçam com a retirada do visto dos familiares do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mas também outros ministros do STF podem ser afetados, A comitiva também do Brasil, que vai representar o governo brasileiro na conferência da ONU, também ainda algumas pessoas ainda estão sem visto, como o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha, então também pode ser que venha alguma sanção por aí, mas por enquanto é só especulação, Síria. Tá certo, Ana. E o ex-presidente Jair Bolsonaro está com
anemia por ter se alimentado mal no último mês. Essa informação foi divulgada pelo próprio médico Cláudio Birolini depois que Bolsonaro deixou a prisão domiciliar no domingo para ir até o hospital DF Star em Brasília. Ainda segundo o médico, foram retiradas 8 lesões cutâneas que foram enviadas à biópsia para avaliação. Bolsonaro já cumpre uma ordem preventiva de prisão domiciliar em Brasília. Esta, na verdade, foi a primeira aparição pública do ex-presidente após ser condenado na última semana. O político não falou com a imprensa e apenas observou dezenas de apoiadores que o aguardavam no local. Bolsonaro mantém silêncio desde o fim de julho, quando o STF o proibiu de se manifestar nas redes sociais por considerar que ele as utilizou para obstruir a justiça. O ex-presidente também já foi submetido a várias operações por complicações decorrentes da facada que recebeu no abdômen durante a campanha eleitoral de 2018.